Eu vou, então, começar a nossa apresentação. Eu vou começar para nós não atrasarmos muito, já são 11h10, então eu vou tentar terminar até às 11h30. Vamos lá. Nós temos que cumprir, então, o primeiro atendimento do paciente com deformidade pectus, né? Vamos tentar cumprir um momento, aqui, a nossa meta. Eu apresentei essa mesma aula para os nossos colegas sul-americanos no tratamento inicial aí do pectus excavatum e do pectus carinatum, como o tratamento ortopédico do pectus, que eles chamam na América do Sul o TOP, né? Tanto com o tratamento clínico que eles estão fazendo. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção quem que atende esses pacientes inicialmente? O pediatra, o ortopedista, o cirurgião infantil, o cirurgião torácico. Nós temos aqui no Brasil, pelo menos o que nós mais notamos, ele passa pelo pediatra, ele infelizmente não é bem orientado e de vez em quando ele chega no cirurgião torácico. Alguns conflitos de interesse e todas as entrevistas que nós fizemos com estes pacientes, infelizmente, todos que passaram pelo pediatra acabam sendo orientados assim: calma, isso vai passar, isso vai melhorar, isso aí não tem nada de risco, não, e isso é exatamente o que não acontece. Tanto é que nós fizemos uma chamada na Sociedade Paulista de Cirurgia Pediátrica e na Sociedade Paulista de Pneumologia, e eles acabaram escrevendo, junto com o Dr. Joaquim Carlos Rodrigues e o Dr. Sulim Abramovich, que é o presidente da sociedade, uma orientação inicial para o tratamento do pectus excavatum. Como vocês sabem, né, e como nós temos alunos presentes aqui também nesta apresentação, eu vou fazer algumas menções básicas que o arcabouço ósseo torácico ele é constituído, então, de todas estas estruturas, e uma em cada 700 nascidos vivos, uma relação de 8 homens para uma mulher. Nós temos um crescimento anormal das cartilagens condrocostais, deslocando o externo para frente, onde nós teremos o pectus carinatum, ou para trás, onde nós teremos o pectus excavatum. Em alguns casos de pectus excavatum, nós temos realmente grandes deformidades, temos casos bastante acentuados, e nestes casos graves e acentuados, nós temos, inclusive, o comprometimento cardíaco de uma forma já comprovada recentemente. Nós começamos o nosso tratamento completo, entre aspas, por 5 partes, geralmente 5 etapas. A primeira e a segunda etapa, logo na primeira consulta você pode instalar, é a correção ou a melhora da postura do paciente, que é uma mistura de uma lordose lombar, uma cifose torácica com o ombro jogado bastante para frente, uma cabeça também projetada para frente, e quase nunca estes pacientes têm uma boa postura. Inclusive, isso é hoje determinado como uma postura do pectus, né? E vocês podem ver muito bem a diferença entre a figura que nós temos do lado esquerdo da tela para o lado direito da tela. Então, realmente, se nós conseguirmos melhorar a postura do paciente, vai melhorar bastante, não só na criança e no adolescente, mas também no adulto, que sentam praticamente assim, e eles poderiam fazer esta possibilidade. Então, na primeira etapa, nós recomendamos o uso de coletes para essa correção postural e, junto com este uso de coletes de uma forma progressiva, em todos os tamanhos, para todos os grupos ou todas as faixas etárias, nós temos exercícios relacionados. A primeira delas é a manobra de Valsalva, ou também conhecida como manobra do Dr. Nuss. Ele sempre insiste muito nisso, no sentido de flexibilizar a parede anterior do tórax, podendo ser feita quantas vezes forem necessárias. Inclusive, temos até um apito adaptado para estimular as crianças. Os adultos, os adolescentes não necessitam disso, mas as crianças apenas para entender o exercício pode ser interessante e importante. A partir daí, nós temos, então,
propomos um alongamento dos músculos da parede anterior do tórax, que é feito com esses exercícios na porta do quarto do paciente. Ele não precisa nem estar em nenhum lugar diferente, no canto do quarto ou numa academia. Ele também pode levar ao seu professor. Continuamos com alongamento e depois iniciamos o fortalecimento dos músculos da parede anterior. Um dos exercícios mais simples é a flexão do braço nos seus limites para cada paciente, até que ele aumente. Exercícios também agora que poderiam ser acrescentados para fortalecimento muscular das costas, fortalecimento muscular dos rotatores dos ombros, inclusive a barra fixa, que nós temos uma possibilidade de melhor atividade. E essa barra hoje pode ter até colocado, eu sempre brinco, na porta do quarto do paciente. Ele sai do quarto, ele faz 1, 2, 3. Quando ele entra no quarto, ele faz de novo. Tudo isso é muito simples. Como terceira etapa, uma atividade física muito importante, a escolher, a gosto do paciente, a possibilidade da logística de cada um dos pacientes, que ele faça isso durante 50 minutos, pelo menos 2 vezes por semana, qualquer tipo de atividade física que seja possível para ele. Quarta etapa, o tratamento com o vácuo. Antigamente, nós tínhamos só o Vacuum Bell da Alemanha. Hoje, nós temos 2 fábricas dedicadas a isso no Brasil. Uma chama-se 3P Medical, a outra chama-se Vacuum Power ou Ortho Power, onde nós temos a possibilidade de flexibilizar a parede torácica anterior. Isto é muito ligado à idade do paciente, onde isso possa ser iniciado desta forma, com diferentes esquemas terapêuticos, começando por 5 minutos, 3 vezes por dia, e numa sequência semanal, até nós termos o tratamento completo em 50 minutos, no mínimo de 2 a 3 vezes por dia, onde nós podemos ter resultados importantes da forma estética. E hoje em dia, este é um exemplo do modelo 3P Medical, que inclusive já está com o seu vacuômetro disponível para medir a quantidade de vácuo que você coloca. E também temos o modelo Vacuum Power, recentemente a nossa possibilidade aqui no Brasil, também com o modelo de medição do sistema baseado em sistema de cores, onde estimula o paciente a começar o seu tratamento e a continuá-lo de forma correta. Isso antigamente só era possível nos Estados Unidos ou na Argentina, por incrível que pareça. Agora nós temos 2 fábricas dedicadas a isso também no Brasil, onde nós podemos ter resultados importantes aí até o 16º mês de evolução, como nesse garoto de 16 anos. Este aqui, iniciando o tratamento com o Pectus Press e também atividade de exercícios durante a manobra de Valsalva, vocês veem como a mudança é importante. E aqui temos uma mudança expressiva na profundidade do Pectus excavatum a partir do tratamento com o sistema de vácuo em 6 meses de evolução. Aqui está o paciente, vocês estão vendo que ele quase está com o externo paralelo ou plano e dá para ser palpado desta forma, e nós temos uma hipercromia aí, que é característica desses pacientes que usam de uma forma contínua esse tipo de equipamento. O importante é não fazer uma pressão muito forte para não termos seromas ou hematomas, né? E, por último, se nenhum destes tratamentos estiverem fornecendo um resultado adequado, nós temos a cirurgia com a técnica de NAS, com a barra que deve ser colocada e invertida dentro do tórax paciente. Aqui um paciente com exemplo e aqui um paciente onde necessitou de 2 barras com 4 estabilizadores. O Dr. Miguel vai nos falar mais adiante sobre a possibilidade ou novas possibilidades que nós teremos com relação a novos tratamentos aqui no Brasil. A segunda parte do atendimento do paciente com o Pectus é a relação ao Pectus carinatum. Então,
com os ossos projetados para frente, com diferentes tipos e diferentes formas do tórax, aonde nós temos desde lesões mínimas, com pequenas projeções, que incomodam muito também o paciente, ou lesões um pouco mais graves. Há muito tempo aqui no Brasil, antigamente, né, se propunha também por 3 etapas: a primeira, a correção postural, e a correção dinâmica, a compressão dinâmica da deformidade. Este é um compressor bastante antigo, ainda que se usava parafusos nas laterais, com as bordas dobradas, etc. Hoje em dia, nós temos diferentes compressores, diferentes fábricas, 2 ou 3 fábricas no Brasil também dedicadas a isso, onde nós temos equipamentos para a compressão da deformidade, com muito melhor aceitação e com uma logística também muito mais fácil, com sistemas de travamentos laterais, sem que causem grandes transtornos para o uso do paciente. Aqui nós temos alguns exemplos destes equipamentos. Temos equipamentos importados também da Argentina e de outros países, e temos equipamentos feitos em lojas ou em locais que se fazem equipamentos ortopédicos, como aqui em São Paulo, e aqui nós temos um paciente onde foi feito um destes equipamentos e com o uso contínuo vocês veem um resultado bastante importante. E temos outros equipamentos que já vêm prontos, um compressor torácico universal também já está saindo no mercado, inclusive a possibilidade de você medir o grau de compressão durante o tratamento. Aqui nós temos o resultado de um tratamento de um compressor dinâmico do tórax por mais de 12 a 14 horas por dia, aqui após o seu tratamento completo em 18 meses. Vocês veem que o resultado é bastante satisfatório. Tratamento com órteses, constante, persistente, também podemos ter pacientes como esse, resultado completo durante 26 meses. Infelizmente, demora em torno de 1 ano e meio a 2 anos para que nós tenhamos resultados tão perfeitos como este. A segunda etapa, também nós fazemos uma orientação para atividade física a escolher e que possa ser praticado pelo paciente por 50 minutos, pelo menos 2 vezes por semana, parte importante do tratamento. E nos casos mais complexos, ou quando o compressor dinâmico do tórax não tem ou não vai ter o efeito desejado, aí sim nós já indicamos o tratamento cirúrgico. A grande maioria deles vai falar para a ressecção das cartilagens condrocostais deformadas, e nos casos do pectus carinatum na variedade côndroma do ideal, isto é praticamente mandatório por causa da deformidade importante que nós temos entre o manúbrio e o corpo do externo, como vocês estão vendo nesta fotografia. Aqui é feita a ressecção subpericondrial e também a ressecção da porção anterior ou uma cunha do externo, para que nós tenhamos um resultado satisfatório, não só em meninas, onde isso é mais frequente, mas também em homens. E, por último, uma técnica cirúrgica híbrida, com condrotomias limitadas e com ou sem o uso de barras metálicas externas. Este é um paciente operado pelo professor Wilm, na França, onde ele faz esse tipo de abordagem e coloca estas barras metálicas como se fosse um exemplo, um tonel ali de vinho, e como vocês estão vendo, com um resultado bastante satisfatório através da radiografia de perfil ali no canto superior direito da nossa tela. E estes são as chamadas, então, as correções híbridas. Agradeço a atenção de todos a esta primeira parte, né? Nós conseguimos manter praticamente dentro do horário, e como converter o seu paciente num super-homem, basta você fazer uma orientação e o tratamento correto desta deformidade. Este é um paciente que retornou para no nosso ambulatório. Vocês veem aí, quando eles retornam, eles retornam praticamente como um
fanático pelo super-homem. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora eu vou parar de fazer a minha stop sharing aqui e nós vamos chamar, então, o professor Aguinaldo Eisenberg. Já está conectado, Aguinaldo? Estou sim. Oba, muito prazer em vê-lo aqui na tela. Estou vendo o Dr. Arthur também conectado, o Dr. Miguel também nos acompanhando. Então, vamos passar para o Dr. Aguinaldo, que vai fazer a sua apresentação sobre novos métodos radiológicos e aspectos funcionais da deformidade pectus, e depois seguimos até que, no final, nós teremos algum tempinho para a discussão. Aguinaldo, a palavra é toda sua. Por favor, se apresente e comece a sua apresentação. Obrigado, Ribas. Inicialmente, eu queria agradecer ao convite por, mais uma vez, poder estar participando desse evento, né? Dizer quanto é honroso para mim estar junto de vocês, podendo compartilhar conhecimento, aprendendo barbaridade, né? Sei que é o meu mestre mor, né? Que me ensinou, me introduziu na cirurgia do NUS, né? Então, para mim, é sempre uma grande honra poder estar participando. Eu sou cirurgião torácico em Belo Horizonte, trabalho em vários hospitais, vários serviços aqui em Belo Horizonte. E hoje, então, o que nos coube falar foi a respeito dos novos métodos radiológicos e os aspectos funcionais das deformidades do pectus, né? Bom, o Ribas já fez uma vasta apresentação em termos de diagnóstico, de abordagem inicial do paciente, né? Mas a gente tem que, antes de introduzir mesmo nosso assunto específico, né? Alguns aspectos acho que são importantes a gente falar, em termo geral, que é como abordar esse paciente, né? A anamnese, a importância que o Ribas já citou, né? O motivo que esse paciente nos procura, né? A sintomatologia e o grau de desconforto que esses pacientes apresentam, né? Isso tudo a gente tem que levar em consideração nessa abordagem inicial, né? Qual que é a expectativa desse paciente com relação à correção desse defeito, né? Se é um grau funcional importante ou se é apenas do ponto de vista estético, né? Para que a gente possa discutir e alcançar com esse paciente o melhor tratamento, né, de abordagens não cirúrgicas até abordagens cirúrgicas mais radicais, como o Ribas já mostrou aqui, né, as várias perspectivas, né? Então, o envolvimento familiar, né, o quanto que a família se preocupa com esse defeito, o quanto que esse paciente tem de repercussão social, principalmente, né, na vida, são pacientes jovens e numa fase de formação do seu caráter, e muitas vezes essas alterações provocam distúrbios psicológicos bem severos, né? E a gente tem que levar isso em consideração, né? Para que a gente possa oferecer a esse paciente a melhor forma de tratamento, não só do ponto de vista estético, como do ponto de vista psicossocial, né? Aí, baseado, então, nisso tudo, é que a gente vai avaliar que tipo de modalidade de tratamento que a gente vai propor para esse tipo de paciente. Nós vamos discutir com a família e achar a melhor opção. E aí sim, então, a gente vai para a propedêutica para a gente poder estudar mais a fundo esse defeito, né? E achar o melhor ponto de equilíbrio para esse paciente, né? O raio-x de tórax é fundamental para que a gente tenha uma visão mais ampla da condição torácica desse paciente, né? Já tentando identificar alguma outra normalidade associada, né? A tomografia de tórax é um exame extremamente interessante, assim como nós utilizamos para as outras doenças do tórax, do modo geral, pleura, pulmonares. Na parede também é fundamental, é o exame ainda de escolha, o exame mais adequado para se ter uma noção exata e fazer uma análise mais minuciosa do grau desse defeito e podemos propor, então, esse tratamento, né? Ecocardiograma é um exame bastante importante do ponto de vista que a gente tem que excluir
algumas anormalidades congênitas que às vezes estão frequentes nesse tipo de paciente, né? Então, o ecocardiograma ele é importante para que a gente tenha uma noção mais exata da condição clínica desse paciente. A prova de função pulmonar também é bastante interessante, uma vez que a gente pode, com isso, determinar o grau de sucesso do tratamento, do ponto de vista funcional, é quantificável, é uma forma quantificável da gente estabelecer a melhora clínica desse paciente, o quanto também que essa patologia está repercutindo funcionalmente, né? A importância de nós promovermos o tratamento mais adequado para esse paciente. Então, a prova de função pulmonar, ela tem não só o aspecto de identificar a disfunção, como também de nos permitir quantificar a resolutividade do tratamento, né? Os exames laboratoriais de praxe e para operatório, se for o caso, né? Se a abordagem indicada for o tratamento cirúrgico, e o risco cirúrgico, obviamente, para que a gente possa seguir em frente, né? Bom, entrando especificamente no tema que é a nova modalidade de avaliação de imagem do pectus, das doenças do pectus, seja carinato ou escavato, o que salta aos olhos hoje, o que está sendo mais preconizado hoje, é a realização do scanner tridimensional, 3D, né? É um exame que tem como característica, foi inicialmente divulgado pela Universidade de Barcelona, né? Pelo Serviço de Cirurgia Pediátrica, e com aspectos muito interessantes que a gente vai tentar frisar aqui durante essa apresentação, né? Então, no scanner 3D, que a gente vai tentar medir através da combinação de imagem, nós vamos captar através de luz de laser e jogando em um sistema computadorizado, a gente vai conseguir reproduzir mais fielmente, né, e poder quantificar também mais fielmente as alterações presentes nesse tórax. Então, torna-se um procedimento externo, onde você não tem invasibilidade e não tem o principal, que é a irradiação sobre esses pacientes. Nós sabemos que a maioria dos nossos pacientes são pacientes pediátricos, com menos de 18 anos, na imensa maioria, né? E a realização de tomografias seriadas não é de bom termo que se realize. A gente sabe que essa ionização repetida pode, no futuro, trazer algum problema para esses pacientes. E a grande vantagem, então, desse scanner é que não há a emissão de radiação sobre esses pacientes pediátricos, né? E você pode repeti-los várias vezes. É um procedimento não invasivo, onde você tem 3 câmeras numa barra fixa, e esse paciente é posicionado, inicialmente marcado, alguns pontos de referências importantes no corpo do paciente, não só no tórax, como todo o corpo, pegando principalmente a região da coluna lombar e torácica, os pontos do pexo, o externo como um todo, lateralmente, e através dessas emissões de luz, você consegue, então, e com esses pontos de referência, você consegue, então, determinar muito bem esse defeito, reconstituir essas imagens e ter, então, um defeito mais bem identificado e passível de ser medido num programa de computador, né? Então, com isso, a gente vai ter o paciente muito mais à mão, tanto do ponto de vista de fazer o diagnóstico, quanto, principalmente, de acompanhar o resultado ou estabelecer melhor o resultado terapêutico, seja não invasivo ou mesmo o tratamento cirúrgico, né, desses pacientes, né? Então, os aspectos técnicos importantes do scanner tridimensional. Ele é adequado para a avaliação do pectus carinatus e escavato, então ele aborda muito bem
ambas patologias, né? Não radioativo, que foi o propósito inicial estabelecido, para que ele possa ter uma utilização mais larga nesses pacientes. Então, a gente pode utilizar em pacientes com idades menores, né? E de forma repetida, repetidas vezes, intervalos pequenos para determinar isso. Permite a sobreposição de imagens e acompanhar o resultado do tratamento, principalmente não operatório, seja por compressão, seja por vacuum Bell, né? Então, ele é muito interessante nesse aspecto, né? É não invasivo, né? Ele não tem nenhum tipo de uso de contraste ou outro tipo de situação, é totalmente não invasivo, né? O follow-up desses pacientes deixa de ser subjetivo, nós podemos quantificar, no programa de computador, a gente consegue quantificar muito bem as medidas desses defeitos, né? O tempo de aquisição é extremamente rápido, é um exame bem rápido, a mesa gira rapidinho e rapidamente você obtém as imagens, né? O computador, em poucos minutos, você consegue jogar no programa do computador, né? E com isso, uma outra vantagem que também, você tendo essas imagens, você pode desenvolver dispositivos compressivos sem necessidade da medida do paciente. Você consegue passar essas medidas por computador para que o fabricante faça as medidas adequadas desse compressor, né? Então, são algumas vantagens do método, né? Então, aqui, como exemplo, aqui a gente consegue ver, né, na imagem, um paciente pré-tratamento, né, e a reconstituição, né, e o resultado pós-tratamento, né, tanto do ponto de vista de gráfico, né, quanto do ponto de vista de imagem de superfície também, né? Então, o scan tridimensional, ele nos permite esse tipo de abordagem, né, de poder ter um controle e ter a certeza do grau de correção que você promoveu com a cirurgia, né? Ele nos permite parâmetros clínicos, o cálculo e estabelecer parâmetros clínicos importantes na nossa definição para a indicação do tratamento desse paciente. Então, você consegue calcular vários índices que você precisa para determinar o melhor tratamento, se é um tratamento não cirúrgico, se cirúrgico, vai ser um tratamento minimamente invasivo, ou se o grau de defeito que você quantifica, você já estabelece uma abordagem cirúrgica, seja ela totalmente aberta, seja ela mista, né? Então, com esses parâmetros que ele nos permite calcular adequadamente, nos permite já fazer um planejamento cirúrgico muito mais adequado para esse paciente, né? E a gente consegue demonstrar isso claramente para o paciente, né? Porque é muito fácil de entender as nossas condutas quando você tem graficamente e por imagem tudo isso determinado e quantificado, né? Então, facilita bastante esse tipo de pontuação. Então, a gente consegue medir vários índices, entre eles o índice de Harner, comparativamente com a medida da tomográfica ou radiológica, né? Ele não tem diferença estatística, então é um exame que estabelece de maneira muito adequada os nossos parâmetros de severidade desse pecto, seja ele escavatum ou carinatum, né? Então, aqui a gente vê as medidas, né? Banana Index é um índice que a gente pode pré-determinar relacionado ao ângulo de escavação do externo, né? E através dele, através do cálculo pormenorizado desse ângulo de depressão, a gente consegue pré-operatoriamente já fazer uma previsão de que tipo de tratamento você vai fazer e, no caso específico da cirurgia de NUS, se você já vai poder avaliar a possibilidade de uso de duplas barras, por exemplo, né? A possibilidade de você já entrar com planejamento adequado
uma perspectiva do uso de mais de uma barra nesses casos. O trabalho já vem sendo desenvolvido nesse sentido, de através desses índices, a gente determinar o uso de 1 ou 2 barras, né? O Parque já vem trabalhando nesse sentido. Eu acredito que futuramente a gente terá uma melhor definição disso. Depois eu gostaria de saber do Ribas se ele também tem feito trabalhos nesse sentido, né? de já termos dados estatísticos mensuráveis e quantificáveis que nos permita já de antemão estabelecer a necessidade do uso de mais de uma barra. Isso eu acho que é bastante interessante. Talvez esse tipo de exame nos deixe mais seguros nesse aspecto em questão. Principalmente, eu vejo isso de uma forma muito significativamente importante para nós, porque aqui no Brasil, com os custos elevados da barra, a gente tem que fazer um planejamento adequado, né, para que seja através do plano de saúde, seja através do paciente particular, que a gente possa ter uma previsão orçamentária para isso, para que a gente não tenha problemas futuros, né? Então, talvez essas medidas mais pormenorizadas nos trarão alguns benefícios nesse sentido, né? Não só do tratamento, como também de estabelecer e poder termos parâmetros de oferta técnica para que esses planos de saúde possam nos ofertar o que realmente nós precisamos, né? Cientificamente falando, né? O índice de Titanic, que é outro também índice importante que a gente consegue calcular de maneira bem precisa, em que a gente vai fazer uma determinação através da extensão da depressão relacionada com o tamanho total do externo, né? E calcular isso percentualmente. Nós vamos ter uma resposta percentual desse índice, e de acordo com esse índice percentual, também poderemos estabelecer melhor a necessidade de uma ou mais barras para o tratamento, né? Então, isso eu acredito que em período, quando nós tivermos mais acesso a essa modalidade de exame, a gente talvez tenha mais facilidade de estabelecer cientificamente a indicação de uma ou mais barras, né? E talvez isso fique melhor entendido e não fique na questão empírica, né? Hoje, muita coisa que a gente faz de PECTS é empírico, né? Indicação cirúrgica, às vezes é empírica, discutida com o paciente, a colocação de uma ou mais barra é empírica do cirurgião, né? E talvez a gente, com esse tipo de metodologia, a gente consiga ter um pouco mais de cientificidade e um maior grau de correspondência de resultados em grupos de cirurgiões diferentes, né? Talvez isso nos traga esse tipo de benefício, né? No Pectus carinatus, da mesma forma, a gente consegue melhor estabelecer essas deformidades, né? Ele calcula muito bem não só o grau de deformidade, como também a simetria desse defeito, né? Você consegue fazer cálculos de grau de assimetria, né? E isso é importante porque você, no seu plano terapêutico, de indicação cirúrgica, a gente precisa de saber melhor estabelecer isso, porque muitas vezes, se existe uma simetria grande, você pode iniciar o tratamento compressivo, não cirúrgico inicialmente, e posteriormente seguir para o tratamento de vácuo, posteriormente. Então, tudo isso você consegue quantificar bem com esse tipo de análise tridimensional, né? Então, você consegue não só quantificar em números, né? Aqui, um índice de assimetria que você consegue estabelecer, né? E, no caso mais específico da simetria e tratamento, você pode utilizar da possibilidade de análise colorimétrica, né? Então, são lasers de colorações diferentes em que você consegue estabelecer, então, essa simetria melhor, propor o tratamento inicial da parte carinata e
Com esse resultado sendo bem determinado colorimetricamente, você sabe o momento, repetindo o exame seriadamente, você sabe o momento em que você pode passar para o tratamento através do Vácuum Bell, né? Então, você consegue controlar seriadamente esse paciente de forma melhor. Você consegue ter um controle melhor das etapas de tratamento compressivo e de sucção, né? Outra coisa importante, ele permite também a avaliação dos distúrbios da deformidade da coluna, né? A gente sabe que 90% dos pacientes com pectus têm alguma deformidade relacionada, cifose, escoliose, lordose. Então, ele estabelece isso muito bem, né? Através dos gráficos, né? E a gente consegue, então, ver também com os exames seriados, a gente consegue também avaliar futuramente o grau de correção, não só do pectus, como também através das abordagens associadas, sejam fisioterápicas, ortopédicas de um modo geral, dispositivos externos também, você consegue quantificar o resultado da correção do defeito da coluna também associado a esse pectus, né? Então, algumas vantagens interessantes do scanner 3D, tridimensional, seriam a não emissão de radiação ionizante, principalmente por se tratar de pacientes, na maioria das vezes, pediátricos, né, com idade abaixo dos 18 anos, né? Então, ele pode ser utilizado em crianças de uma forma mais liberal, né? À medida que a gente tenha acesso ao procedimento, ao exame, esse controle ambulatorial, que hoje a gente faz empiricamente, às vezes intervalo trimestral, bimensal ou semestral, a gente pode fazer inclusive mensal, né? Você pode repetir o exame mensalmente e quantificar com exatidão qual que tem sido a resposta terapêutica dessa proposta sua não cirúrgica, né? Seja de compressão, seja de sucção, né? Então, isso é muito importante, né? Permite definir a intensidade do defeito e propor o tratamento clínico ou cirúrgico. Isso é também uma grande vantagem, a gente quantifica muito bem isso, né? É um método mais palpável e quantitativo para o acompanhamento dos resultados terapêuticos propostos, principalmente no tratamento conservador, né? O cirúrgico a gente consegue, na maioria das vezes, por ser um tratamento mais radical, na maioria das vezes a gente consegue perceber muito bem o resultado visualmente, né? Na maioria dos pacientes vão ficar extremamente satisfeitos com a cirurgia. Mas no tratamento não cirúrgico, muitas vezes é muito subjetivo, é muito difícil, só com fotografia, no consultório ou em casa, é difícil da gente ter a exatidão da correção, o percentual de correção que esses pacientes tiveram com esses métodos, né? A limitação do método é que pacientes obesos e nas mulheres, em virtude da mama, dificulta um pouco a interpretação, porque esse exame ele precisa de alguns pontos de referência ósseo antes da realização do método, para que, associado às imagens emitidas pela câmera, que você faça a reconstituição. Quando você tem um panículo adiposo muito protuberante, esses pontos de referência vão ficar muitas vezes dispersos ou mal localizados, né? Assim como a mama também dificulta essa interpretação, né? Defeitos severos não substitui a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, pois não permite avaliar o coração, pulmão e órgãos correlatos. Ele realmente é específico para nos mostrar a parte de parede, né? Então, a questão de órgãos, ele não tem essa capacidade interpretativa, né? Então, por isso que uma tomografia, mas aí em situações mais esparsas, às vezes devem ser também realizadas, não só permanecer no uso do scanner tridimensional, né?
Então, isso é uma análise crítica que a gente tem que fazer, né? Também não querer resolver tudo apenas com o 3D, né? A ressonância magnética cardiovascular é outro exame, às vezes, de importância, né? Principalmente para os pacientes muito sintomáticos, com aqueles espectros muito severos, né? E que ela pode muitas vezes superar a análise do ecocardiograma convencional em virtude da deformidade torácica. Então, muitas vezes, pela deformidade, você tem muita dificuldade de ter um eco bem feito, né? E, às vezes, a ressonância magnética cardiovascular talvez traga algum benefício em termos de melhor estudar essa função cardíaca, né? Permite uma avaliação anatômica do tórax como um todo, coração, anomalia cardiovascular, pulmonar, refluxo sanguíneo, tempo de circulação sanguínea, fração de ejeção do ventrículo direito e função cardíaca como um todo. É um exame bastante completo, né? E que, às vezes, dependendo da situação, né, ela é importante. Isento de radiação ionizante, então, principalmente para a população pediátrica, né? Um exame que tem uma vantagem, às vezes, importante, né? O tempo de obtenção do exame e o curso são fatores que, às vezes, dificultam um pouco a realização do mesmo, né? O acesso ao mesmo, né? E a ressonância magnética rápida para aqueles pacientes pediátricos, para tornar o exame mais prático e execuível nessa faixa etária. Basicamente, era isso que a gente tinha para falar, né? E depois eu gostaria de discutir mais a fundo aí com o Ribas, né? A praticidade desse método, né? E se ele já está tendo acesso a esse tipo de metodologia que a gente ainda não tem aqui em Belo Horizonte, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao convite. Deixa eu só... Ribas, você sabe quem é o próximo? Que eu estou sem a... Sim, é o Miguel. Desculpa. Agora é o Miguel. Queria inicialmente agradecer muito o convite da comissão organizadora, agradecer o Fernando pela oportunidade de poder estar junto com os colegas, parabenizar o Ribas e o Aguinaldo, que já fizeram uma bela introdução sobre PECTUS, e vai facilitar o que a gente vai falar. E aqui dizer o tema que coube a gente é tratar das novas possibilidades que esse material que foi desenvolvido aqui no INCOR foi desenvolvido através de 2 protocolos de pesquisa que foram realizados aqui. Então, é um novo material para tratar o PECTUS de forma nova invasiva, e esse material traz uma série de novas possibilidades, como diz o título. Eu não tenho conflito de interesse específico para essa apresentação, e eu queria mostrar um pequeno roteiro do que eu vou apresentar. Nós vamos comentar a respeito do tipo de material utilizado para essas novas barras estabilizadores. Vou apresentar os parafusos de externo que permitem fazer a manobra de crane, a elevação do externo, para operar com o tórax com o externo levantado. Vou mostrar os novos estabilizadores para barra metálica, as pontes, ou bridge, como na literatura inglesa, para fixar barras, e as barras em sanduíche. Queria só destacar que esses últimos 3 itens, estabilizadores, pontes e barras em sanduíche, são as 3 maneiras que existem no mundo de operar PECTUS, as 3 técnicas diferentes. E destacar que agora, aqui no Brasil, a gente dispõe dessas 3 técnicas para fazer o tratamento minimamente invasivo do PECTUS. Só para começar, o material, todo este novo material desenvolvido aqui, ele é feito em titânio, para tentar evitar esse tipo de problema que a gente algumas vezes teve. A gente vê a barra, a ferida aberta, saindo um pouquinho de secreção, não é infecção, não é purulenta, e isso é alergia à barra. E a gente espera que, com o material em titânio, esse problema seja minimizado. Tudo isso, o desenvolvimento do material busca basicamente a segurança na cirurgia. E uma das coisas que a gente já
preocupava a gente, antes da gente ter a possibilidade de realizar o crane, a manobra de crane, que é a elevação do externo, era uma nova maneira para dissecar o túnel retroexternal. Há muito tempo a gente ficava incomodado com o uso do introdutor para fazer esse túnel. Nós acabamos propondo uma dissecção do túnel pelo lado esquerdo, com instrumentos mais fáceis de utilizar, instrumentos de vídeo ou instrumentos habituais. E a gente acabou descrevendo isso há um tempo atrás, essa publicação de 2019, e desde então, no serviço, nós só passamos a utilizar a dissecção do túnel pelo lado esquerdo, porque, a nosso ver, como o coração está do lado esquerdo, isso é uma maneira mais segura de dissecar o túnel retroexternal. Agora, com este novo material, além de continuar dissecando pela esquerda, a gente tem a possibilidade de fazer o túnel utilizando a manobra de crane, que nada mais é que a elevação do externo para aumentar o espaço entre o coração e o pericárdio. Do lado esquerdo do diapositivo, do slide, a gente vê já o crane colocado, quer dizer, um ponto de aço fixado num aproximador de costela e num afastador Omnitract ou Thompson. No meio, a gente vê a maneira que o Park, que foi quem introduziu isso, utiliza. Ele dava um ponto de aço no externo, e do lado direito a gente consegue ver 2 parafusos fixados no osso externo, e esses parafusos vêm no kit do novo material que está sendo distribuído. Então, quem fica desconfortável de passar um ponto de aço no externo, com medo de pegar o coração embaixo, tem essa possibilidade de usar o parafuso. Nesse parafuso, a gente faz uma alcinha com o ponto de aço, com um fio de aço, e eleva como está apresentado na figura o externo, criando mais espaço entre o externo e o coração. O segundo ponto que norteou o desenvolvimento desse material é o que a gente está vendo aqui. Do lado esquerdo da figura, a gente vê o estabilizador, que é o estabilizador tradicional, o estabilizador que é perpendicular à barra. A gente consegue perceber que ele, por ser perpendicular à barra, ele não fica perpendicular ao arco costal. Então, nós propusemos que o estabilizador tivesse um ângulo como tem do lado esquerdo da figura, na linha vermelha, de tal forma que ele não é perpendicular à barra, mas ele fica perpendicular aos arcos costais. Ele vai se adequar melhor aos arcos costais, tentando evitar o que a gente vê nas 3 fotos menores, que é a rotação da barra, e que é um problema sério para o cirurgião torácico que está operando pectus. É uma preocupação muito grande, porque isso pode ter complicação catastrófica. Isso foi desenvolvido, nós vemos aqui um estabilizador oblíquo. Além do estabilizador oblíquo, teve outros detalhes. As barras agora são lisas, elas não têm mais ranhuras nas extremidades. A gente acredita que isso possa facilitar e diminuir os problemas depois de 3 anos, quando essas barras vão ser retiradas. Os estabilizadores têm parafusos incorporados. Esses parafusos não saem da estrutura do estabilizador, eles não vão se tornar corpos estranhos, e com isso a gente consegue fixar o estabilizador em qualquer ponto da barra. E aqui, só para mostrar que, durante o desenvolvimento deste material, no primeiro protocolo, foram operados 30 pacientes, e eles eram divididos. 15 tinham o estabilizador como tradicional, 15 tinham o estabilizador com o novo desenho, para serem comparados. Em cada um dos grupos, a gente teve um problema diferente. Quando era o tradicional, nós tivemos uma rotação clássica, que era o que a gente queria evitar. E no outro grupo, com o estabilizador oblíquo, houve um deslocamento para dentro da cavidade, e isso nos fez ver que o estabilizador não pode ter um comprimento só. Então, acabaram sendo desenvolvidos estabilizadores assimétricos, ou seja, o lado proximal do estabilizador é maior.
Com isso, o cirurgião torácico que optar por operar um pectus com uma barra fixada com estabilizadores, ele vai ter vários modelos de estabilizador à disposição para ele experimentar durante a cirurgia. E pode ser até que, de um lado, seja um determinado modelo de estabilizador que adapta melhor, e, de outro lado, seja um modelo diferente. Mas o importante é que o cirurgião tem opções de escolha para serem feitas durante a cirurgia. Esse trabalho, a qualidade de vida dessa série de 30 pacientes que a gente operou já foi publicado e nós vamos publicar agora os resultados definitivos. Além da barra com estabilizador, foram desenvolvidas as pontes para fixar as barras, que é o que a gente está vendo aqui, é o que a literatura inglesa chama de bridge. A nosso ver, isso é um grande avanço na cirurgia, porque é praticamente impossível que esse tipo de fixação rode, que saia do lugar, que haja deslocamento das barras. Aqui a gente vê as barras principais, que nós conhecemos, as barras transversais, que são as pontes, e os parafusos em T e as porquinhas, que são utilizadas para fixar esse parafuso. Depois a gente mostra alguns casos realizados assim. E, por fim, a terceira maneira de fixar uma barra é esta maneira que nós estamos vendo aqui, é a técnica sanduíche, é uma barra por baixo do externo, uma barra por cima do externo, que ela fica no subcutâneo praticamente, e esta é uma maneira que tem uma vantagem muito grande quando, nos casos que for indicado esse tipo de tratamento, a gente consegue ver que com uma incisão mínima, na última foto do lado direito, a gente vê uma incisão que é praticamente uma polpa digital e o resultado estético pode ser muito bom, porque o paciente sai da mesa com uma incisão muito pequena. Nós aqui no INCOR não tivemos ainda oportunidade de usar, mas o Tadeu Diniz, nosso colega do Rio, já usou, e inclusive ele cedeu essa foto do raio-x, e a gente consegue ver que são duas barras, mas como são em sanduíche, uma sobre a outra, praticamente a gente enxerga uma barra só, e ele ficou bastante satisfeito com esse caso que ele fez. Então, é mais uma opção de utilização de material que nós vamos ter disponível no nosso meio. Agora, eu queria só apresentar rapidamente alguns casinhos que nós temos feito nesse segundo protocolo. Esse segundo protocolo, nós estamos utilizando esse novo material. Esse aqui é o caso do Romérison. Na fileira de cima, a gente vê as fotos do pré-operatório e na fileira de baixo, as fotos do pós-operatório. A gente vê que é um resultado estético muito bom e foi corrigido com uma barra só e estabilizadores oblíquos. Nós utilizamos a barra mais inclinada porque nos pareceu que ela favorecia o resultado estético, mas uma explicação de por que esse caso com uma barra ficou bastante bem, talvez venha do fato de que o externo, a gente repara que no corte sagital, o externo é absolutamente plano. Foi até por isso que eu pedi para ver o corte sagital do caso que ia ser operado. Isso é uma coisa que nós temos feito direto aqui. Eu tenho avaliado todos os externos em relação à forma que eles têm no pré-operatório, até no sentido de aprender e ver o que isso pode trazer de informação. Mas a impressão que a gente tem é que, se o externo for bem plano, a chance de uma barra rodar deve ser bem pequena. Talvez sejam esses os casos que no futuro a gente trate com uma barra. Aqui eu queria só colocar um casinho que a gente tratou com duas barras, a mesma coisa em cima o paciente no pré-operatório, embaixo o resultado pós-operatório do caso. A gente pode notar que as incisões são bem pequenas, e no externo a gente vê duas pequenas incisões que foram onde foram colocados os parafusos. Outra coisa importante de destacar é que o paciente teve alta no terceiro dia de pós-operatório. Aqui a gente vê a maneira como as barras foram colocadas, as barras em X,
o resultado bastante bom, mas em detalhes é que talvez a gente pudesse ter adaptado a barra um pouquinho mais do tórax do paciente, ela podia ter ficado mais colada na parte óssea, mas o resultado foi bom e o paciente está bem. Esse aqui é um caso em que também a gente corrigiu no protocolo, foi o 13º caso deste segundo protocolo. É só para mostrar que é um pectus bastante severo. A gente jamais teria utilizado isso, se não fosse com esse novo material, tentar tratar de forma minimamente invasiva. Mais uma vez, aqui do lado direito, a gente vê que a barra podia ter ficado um pouco mais rente ao tórax, mas o paciente está bem. E aqui está o pré-operatório do doente e o pós-operatório, e foi um outro paciente que teve alta no 3º dia de pós-operatório. Ou seja, um caso bastante grave que antes a gente não teria feito minimamente invasivo, eu acredito, ou pelo menos eu não teria indicado minimamente invasivo, e o paciente ficou bem e teve alta relativamente precoce em relação à nossa série histórica, em relação ao que a gente costumava dar aula. Então, a gente acabou de mostrar o novo material com barra e estabilizador, barra e ponte, mostramos o caso que o Tadeu fez com técnica de sanduíche, e eu só queria mostrar alguns problemas que, a meu ver, ainda não estão resolvidos. Aqui a gente vê dois aspectos chamados assimétricos e a gente, pelo menos no meu entender, o grande problema disso não é o pectus assimétrico. O problema é que do lado esquerdo da foto, o externo parece não ter torção, não está angulado. E do lado direito é um externo angulado. E se a gente for ver um pós-operatório desses, vejam o que acontece. Outra vez, o pré-operatório, quando o paciente tinha 10 anos, e quando ele volta aos 14 para retirar a barra empurrou o externo para cima e a gente fez um carinato nesse doente. Então, mais uma vez, a preocupação não é com o fato do pectus ser assimétrico, mas de ter um externo torcido, e isso é uma coisa que eu ainda não tenho uma solução para esse tipo de problema. Aqui, como eu já comentei, só para reforçar, a primeira foto é um externo absolutamente plano, eu acho que isso dá menos problema, e na segunda foto, um externo que a gente chama em C, e a literatura às vezes trata por externo em banana, que, a meu ver, é um problema ainda não resolvido. Como, por exemplo, este caso aqui, esse paciente, estas são as fotos do pré-operatório do paciente. Esse paciente foi tratado com 2 barras, ainda não era o novo material, mas 2 barras em paralelo. As barras ficaram bem posicionadas, mas vejam o que aconteceu. O pectus dele melhorou a conformidade torácica dele, mas ele ainda tem o afundamento por causa do externo em C. E eu não sei se a gente tem solução para isso. A meu ver, isso tem que ser corrigido com barras em X, mas mesmo assim eu tenho dúvida se a gente vai conseguir corrigir totalmente esse tipo de deformidade. Aqui, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar só, muita gente usa o Vacuum Bell. Este é um casinho em que a gente mostra 2 tomografias diferentes. Esse paciente usou o Vacuum Bell de um protocolo antigo que a gente fez lá atrás, 2013, 2014. E olha o que aconteceu neste caso. O que aumentou, o que reduziu o pectus desse paciente não foi um reposicionamento do externo, mas foi um espessamento da parede torácica do paciente. Então, assim, é algo que a gente não pode garantir que todos os casos aconteçam isso, mas alguns colegas que fazem parte do grupo da comissão da sociedade, do grupo de parede da sociedade, nós estamos mandando uma carta para o Chest Wall, sugerindo que o Chest Wall avalie esse tipo de coisa. Porque, da mesma forma que nós não temos dados definitivos
de que todos os casos aconteça especialmente de parede, eu também não conheço nenhum trabalho mostrando que exista reposicionamento do externo com vácuo belt. Então, o nosso ponto talvez os pacientes tenham que ser avisados que eles não estão tendo o seu pectus corrigido, eles estejam ganhando um espessamento da parede torácica. Mas, como eu disse, é algo que tem que ser estudado mais a fundo ou os pacientes serem advertidos disso. Se a gente pensar qual seria o futuro, e a meu ver, isso é uma opinião pessoal, aliás, quase tudo que eu falei é opinião pessoal, porque as coisas não estão estabelecidas, eu acredito que a maior parte dos casos venham a ser corrigidos com barras em paralelo, barras em X ou eixo XY, que seria 2 barras em X e uma barra maior, uma barra superior, para corrigir deformidades mais importantes. E por que isso? Nós acabamos de ter aqui em São Paulo um caso deste. Esta é uma moça que corrigiu um pectus em 2014, ela saiu do hospital com a barra bem posicionada e ela voltou para retirar a barra havia rodado. O que aconteceu? A barra teve que ser fraturada para ser tirada e o estabilizador estava dentro do ventrículo desta moça. Fora o fato de que o caso desse é muito grave, o que mais preocupa é que ela não teve um quadro súbito agudo que indicasse que isso estava acontecendo. O que provavelmente ocorreu foi que a barra rodou, ela ficou com a barra rodada durante muito tempo, sem que tivesse um sintoma que avisasse o cirurgião dela, e o coração foi incorporando esse estabilizador para dentro, de tal forma que, quando ela foi tirar, era um caso muito grave. E isso é que preocupa, pelo menos é a minha visão do problema, porque muitos de nós que operamos casos com forma minimamente invasiva, talvez algum outro paciente possa estar sofrendo algo desse tipo. E é por isso que, a meu ver, a migração para esse novo material, muito mais do que novas possibilidades, esse novo material, a meu ver, traz segurança para a cirurgia, porque vai ser muito pouco provável que barras fixadas com ponte ou barras fixadas com aquela técnica sanduíche possam rodar dentro do tórax do doente. Muito obrigado. Era basicamente isso que eu queria apresentar e depois, se a gente tiver chance, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Muito obrigado, Dr. Miguel. Excelente exposição. E vamos passar ao Dr. Arthur Gomes Neto, então, nosso presidente, para que ele possa fazer a apresentação dele, para ver se nós temos algum tempo aí para discussão. Eu acho que nós temos várias coisas interessantes para ver os comentários no chat e também para discutir com a plateia. Dr. Arthur, por favor, compartilhe a sua tela e pode começar. Boa tarde já, né? Já são 12h20, meio-dia e 20. É um prazer, uma honra muito grande participar com uma mesa de pessoas tão ilustres e tão competentes como o Dr. Ribeiro, o Dr. Aguinaldo, o Dr. Miguel Teri. E agradecer a comissão organizadora por ter nos convidado. E eu vou falar aqui de uma situação, como a gente opera, né, o pectus aqui na nossa região, aqui em Maceió. Eu sou diretor médico-geral da Santa Casa de Maceió, sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Eu faço questão de frisar, porque ele é em presidência do Brasil, a gente tem que ter cuidado com essa questão política, né, Ribas? Aí, só para a gente ver como essa doença é extremamente interessante e como ela habita a percepção e a cabeça de pessoas para tratar. Isso é um caso tratado por um ortopedista, né? E foi idealizada essa órtese aí, muito estranha, né? Uma coisa muito terrível, mas esse paciente não se beneficiou em absolutamente nada. Então, quem se submete a fazer o tratamento dessa patologia tem que ter conhecimento, né? Muito da cirurgia torácica, da fisiologia, o que acontece quando você utiliza esses equipamentos, como utilizá-los e quando utilizá-los. Essa eu guardei porque o paciente me procurou, eu achei muito interessante registrar.
É uma doença mais frequente, a deformidade mais frequente da parede torácica anterior, né? O tórax cavado, o tórax em funil, o tórax de sapateiro são sinonímias. Ele é detectado na primeira infância e ocorre de 1 para cada 700 nascidos vivos, numa proporção de 7:1 entre o sexo masculino e o feminino. E existe uma tendência familiar observada em alguns pacientes, pelo menos na metade dos casos. E por que de fazer o CA-OPME? Porque o motivo dessa minha explanação. Porque é isso aí, aqui do lado, que a gente vê que o SUS paga a uma instituição que trabalha com o Sistema Único de Saúde. A parte hospitalar todinha, contando todo o material e tudo que é utilizado, paga R$ 582,48. Esse é o total do pacote. E os profissionais de cirurgiões que vão, e anestesistas que vão trabalhar com esse paciente vão receber R$ 733,60. Cabendo aí o cirurgião um pouco mais de R$ 200. Então, é um recurso extremamente... né, não tem nenhum adjetivo para definir, mas é uma coisa absurda o que se paga ao hospital, o que se paga à equipe cirúrgica para tratar esses pacientes. Então, nosso material, nossos pacientes são mais 80% são do Sistema Único de Saúde. O nosso hospital é um hospital privado, filantrópico, uma Santa Casa, e a gente atende esses pacientes porque a gente simplesmente gosta de fazer cirurgia, gosta de operar, e o hospital com missão de atender os pacientes mais necessitados. A outra vantagem é utilizar a técnica de menor custo, que isso aí, se você não usar o PME, você vai reduzir bastante o custo da cirurgia, e onde caibam dentro ou aproximadamente dentro do orçamento, do pacote pago pela Sigitag, pelo Sistema Único de Saúde. E que tenha resultados comparáveis a outras técnicas onde se usam, né, equipamentos que promovem a correção da patologia. A gente indica a cirurgia quando tem um índice de Halley maior que 3,5, né, mas depende muito de como o paciente ele avalia a própria patologia. Então, se o paciente tem distúrbios comportamentais relacionados ao defeito, se ele tem embotamento social, prejudicada a autoestima, que é que participa do conceito de saúde, esse paciente é um paciente retraído muitas vezes, então tem uma indicação, e é lógico que para se fazer a cirurgia, tem que haver o desejo do paciente de corrigir o defeito, né? A gente sempre deixa a critério do paciente e da família essa indicação do tratamento cirúrgico e, logicamente, os índices da lesão, e a gente usa mais o Halley mesmo, vai ser somente para ajudar a definir a indicação do tratamento cirúrgico. Mas o que o paciente sente tem um papel muito importante, e o desejo dele e da família de fazer o procedimento tende a resultar num procedimento mais correto. A recusa do paciente, a gente prefere postergar o procedimento e só fazê-lo quando ele decidir que deve submeter ao tratamento cirúrgico. Tem várias técnicas operatórias, já foram colocadas aqui, mais comumente utilizada, que é a técnica de Nuss, em se usa essas barras metálicas, mas tem que não usa a própria técnica de Wöhler, que eu utilizei já bastante nos pacientes, onde que você centraliza o coração através de um jaquetão, digamos assim, uma ponte do miocárdio, usando o pericárdio, para poder manter o externo na posição, né? A técnica de Revit, ou Ravit, como a gente queira dizer, que ela é dos primórdios da cirurgia de correção do PECS, depois foi modificada, onde se utiliza algum material biológico ou não biológico para poder fixar o externo na posição. E essa terceira aqui, que é o que a gente está fazendo agora, a técnica do Eric von Karlsruhe, é um cirurgião pediátrico americano de Los Angeles, e ele desenvolveu isso em 1978, e analisando os trabalhos deles mais recentes, que eu digo que ele publicou, a gente observou que ele abandonou a própria técnica que ele desenvolveu em 1978. Vou mostrar daqui a pouco por quê. Ele começou a usar o Revit modificado, utilizando barras metálicas também para poder manter o externo na posição, e não mais publicou em relação ao que ele próprio postulou em 1978. Por que fazer essa cirurgia? A cirurgia em tempo único é uma vantagem de fazer a cirurgia sem utilizar o PME.
O baixo custo, sem uso de materiais especiais, que torna a cirurgia bem mais factível do ponto de vista de SUS e de algumas operadoras de saúde. A gente tem que ter, hoje em dia, como é que diz? A indicação cirúrgica de materiais que são utilizados em cirurgias. Isso torna o cirurgião como mal visto por alguns planos de saúde, provoca uma briga judicial muitas vezes pelo preço do material utilizado, e isso tem sido motivo de muita disputa judicial, muita disputa com relação às famílias. E se você puder fazer uma técnica que não use a prótese, que não use material especial, seria interessante. Parece ser interessante, especialmente nesses casos do Sistema Único de Saúde. O tempo de internação é bastante encurtado, a gente dá alta em 3 ou 4 dias. O controle da dor também é extremamente fácil. Massagem cardíaca eficaz, ele permite, se você precisar de uma eventualidade, de um infortúnio da vida, o paciente precisar ser massageado, você pode fazer com muita segurança no paciente que não tenha utilizado uma prótese para poder manter o externo na posição. O tempo de reabilitação é bastante curto, os pacientes voltam às atividades do dia a dia em poucos dias, e para atividade física, em 2 meses, ele está apto a jogar futebol e fazer as ações dele que ele faz, porque a gente sabe que são pacientes jovens que têm uma atividade física bastante alta, muitas vezes. A gente não invade normalmente o espaço pleural, né? É uma cirurgia feita completamente na parede torácica. Lógico que algumas vezes você pode abrir a pleura mediastinal, mas isso facilmente resolve-se. E você corrige ao mesmo tempo da cirurgia a protrusão costal inferior, como na figura aqui ao lado, que o paciente tem essa protrusão do rebordo costal bilateral, que às vezes incomoda quando você faz outro tipo de técnica. Esse é o trabalho original do von Karlsruhe, de 1978, em que ele usou um reparo autólogo para manter o externo na posição ideal. Como é que ele faz isso? Ele faz a ressecção dos arcos das cartilagens costais, preservando o pericôndrio, para nascer uma cartilagem nova, como faz no Revit, e uma vez retirada todas essas cartilagens defeituosas, né, nós abrimos o apêndice tifoide, né, para poder, então, permitir a colocação do externo no local adequado. Isso se faz também liberando os peitorais do gradil cartilaginoso, e uma vez liberado o externo com manobra digital, seccionado o apêndice tifoide, você vai, então, fazer uma fissura no externo, ali no ângulo de maior inflexão, né, para poder você posicionar o externo de modo que ele fica alinhado. É importante, né, fazer essa incisão na tábua externa do osso para evitar problemas futuros com relação ao desenvolvimento ósseo. Repare que a incisão, a separação do externo da parede do gradil costal, a gente preserva, né, as extremidades, tanto da cartilagem junto ao externo, como da cartilagem junto à costela. Isso nessa região onde estão presentes os centros de crescimento, para evitar complicações futuras de uma restrição torácica. E uma vez liberado isso aí, as cartilagens inferiores, as 3 ou 2 cartilagens inferiores, são suturadas na linha mediana por trás do externo. É ela que vai manter o externo na posição ideal, né, de modo que você, então, tem um anteparo para o externo, de modo que ele não mergulhe novamente, e você tem a correção da lesão, né, depois aproximando todos os peitorais, reaproximando os retos abdominais e fixando novamente o apêndice tifoide no local de origem. E repare que o tamanho da incisão é extremamente pequeno, do ponto de vista estético bastante interessante, e você pode drenar essa ferida operatória ou não, dependendo da extensão da ressecção, ou se acumular, não colocar o dreno e acumular um seroma no pós-operatório, você pode puncioná-lo em 1 semana e 15 dias depois. Então, essa cirurgia foi, essa técnica, depois de publicada, surgiu esse trabalho aí do Hopsek, que mostrou alguns casos de distrofia torácica restritiva adquirida, o síndrome de Jones adquirida, onde o paciente tem uma restrição torácica por falta de crescimento e amplitude da parede torácica, especialmente
das costelas do externo provocada por esse tipo de ressecção. E foi atribuído algumas vezes à sutura, né, por trás do externo, essa barra que a gente faz de sutura retroexternal, ou a idade muito precoce do paciente. Mas trabalhos mais recentes mostram que, na realidade, o que acontece é quando você resseca muitas cartilagens costais e não preserva os centros de crescimento da cartilagem. Faz com que o osso não cresça, o externo também não se desenvolva, né, especialmente quando você faz uma secção muito profunda, né, sem preservar a parte mais interna do externo, evitando que ele possa crescer. De modo que o paciente, o tórax não desenvolve, o paciente fica com respiração abdominal e provoca essa síndrome que é extremamente grave, em que o paciente tem restrição respiratória e incapacidade por exercício, que provoca certamente um desconforto para o resto da vida e muito difícil correção, né? E até agora não tem trabalho que mostre uma eficácia da correção desse defeito quando ele ocorre. Então, a gente tem que estar atento a essa possibilidade e usar a técnica adequada, e a recomendação é de fazer acima dos 4 anos de idade, mas não parece ser esse o motivo, ser acima ou abaixo, ser o motivo do desenvolvimento, porque tem muitos trabalhos publicados, inclusive pelo Haller, de pacientes com 3 anos de idade, 3 anos e meio operados sem problema algum. Então, isso aí que se postula, das extremidades da cartilagem, é onde tem as placas de crescimento, né? Então, você tem que preservá-las, tem que manter o pericôndio para que possa nascer uma cartilagem nova. E quando você resseca, como no B ou no C, toda a cartilagem e dos centros de crescimento, certamente poderá acontecer uma complicação desse tipo, sobretudo nos pacientes mais jovens. Aqui está um exemplo de um paciente tratado pela gente, esse paciente tem mais de 4 anos de operado, um pectus cavatum, está aqui o aspecto do perfil, né, com a protrusão, você vê essa protrusão inferior do rebordo costal, foi tratado pela técnica que a gente está preconizando, sem usar o PME, esse é o resultado final da doença, da correção cirúrgica. Um aspecto estético bastante satisfatório, o paciente também muito satisfeito com a cirurgia que fez, e sem complicações, voltou normalmente a ter suas atividades sem problemas. A dificuldade é essa incisão, né, central aí, que fica aparente muitas vezes, sobretudo quando o paciente não tem pelo nessa região peitoral. E aqui, para finalizar, tá tendo uma discussãozinha, dois queridos primos que eu operei, são os 2 pectus aí, e a satisfação que esses pacientes sentem de ser operados e ter seu defeito corrigido, de modo que é uma situação extremamente, digamos assim, que dá prazer ao final da cirurgia, porque durante o tratamento você faz essa ressecção desses ápices costais, essas costelas, é extremamente trabalhoso e requer, né, muito cuidado para você não, então, ter complicações pleurais com o procedimento. Era isso. Muito bem, Arthur. Muito obrigado aí por ter se mantido dentro do horário. Nós temos alguns minutos aí para estimular a discussão e vamos ver se aparecem alguns comentários aí no nosso chat. Mas, para começar, eu vou fazer, então, algumas considerações para cada um dos apresentadores ali. O Dr. Aguinaldo Eisenberg, realmente, eu acho que ele apresentou um tema muito importante, muito interessante, das novas maneiras de se fazer não só o diagnóstico, como o acompanhamento. Sem dúvida, o scanner hoje representa o scanner tridimensional. Existem diferentes tipos, diferentes preços, diferentes formas de se fazer isso, mas realmente o Dr. Manuel Lopes é um dos que lançou mão, em primeiro lugar, desta técnica e apresenta um serviço bastante desenvolvido lá em Barcelona, no Hospital Vall d'Hebron, e eu acho que vai ser o nosso futuro. Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos começando com isso, mas ainda, mesmo aqui no nosso serviço, o Dr. Miguel agora, que está, através de um novo sistema de scanner, que ele pode até comentar sobre isso, mas ainda nós não começamos efetivamente. Mas a minha pergunta para o Dr. Aguinaldo é assim, quando nós começamos, Aguinaldo, nós dávamos importância muito para uma barra,
e agora nós estamos cada vez mais, a nossa estatística pessoal já está chegando a quase 35% ou 37%, quase 40% real agora de utilização de 2 barras, né? Eu queria saber se isso também aconteceu ou está acontecendo aí no seu serviço com relação a 1 barra ou 2 barras. Bom, nós tivemos alguns casos de dupla barra, mas ainda o percentual maior é barra única, né? O que eu tenho feito, Ribas, às vezes, em alguns pacientes mais idosos, e o tórax está um pouquinho mais rígido, eu prefiro fazer uma incisãozinha external a mais e liberar, fazer uma lise das cartilagens. Eu não resseco cartilagem, só libero a cartilagem do externo com a incisão pequenininha, e com isso eu consigo um resultado melhor, né? A gente consegue corrigir melhor esse defeito com uma barra única, mas isso para paciente um pouco mais rígido, que já está passando um pouquinho da idade, que você percebe que está um pouco mais rígido. Aí eu tenho feito esse misto, né? Eu faço uma pequena incisão e libero as cartilagens e uso uma barra única. Um resultado bom, né? O resultado tem sido interessante, né? É o que nós chamamos, então, de uma técnica híbrida, né? Você faz as 2 coisas. E nós também temos essa impressão, e para esses casos mais rígidos, mais idosos, muito assimétricos, talvez essa técnica híbrida seja realmente importante. Para o Dr. Miguel, eu gostaria que ele comentasse 2 coisas. 2 coisas com relação à apresentação que ele fez, né? Qual dos estabilizadores, Miguel, dos novos estabilizadores, é óbvio que quando vai se usar 2 barras, se usa a ponte e pronto, está definido. Mas nos casos de 1 barra com os estabilizadores, qual que você acha que seria assim o mais indicado, ou que talvez tenha se mostrado o mais seguro nestes casos onde tem se operado com apenas 1 barra? Você tem uma opinião a respeito disso? A minha impressão, Ribas, é que o cirurgião experimenta na hora qual estabilizador fica melhor de cada lado. Porque a gente tem várias opções, então o cirurgião pode colocar e ver qual está se adaptando melhor naquele lado. Às vezes, do lado direito, ele vai pegar um estabilizador oblíquo assimétrico, e do lado esquerdo ele vai usar um estabilizador perpendicular, por exemplo, porque é uma questão de adaptação à caixa torácica. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Um outro comentário que eu queria fazer eu queria parabenizar o Arthur, porque, assim, embora eu não ache que a técnica que o Arthur faz seja a técnica ideal, mas o fato dele resolver o problema dos pacientes que têm pectus no ambiente que não é possível conseguir as próteses é um negócio fantástico, porque eu acho que o paciente muda a qualidade de vida, muda a autoestima dele, muda a vida do paciente pelo fato de ter o pectus dele operado e resolvido. Então, eu acho de parabenizar o Arthur por todo esse trabalho que ele tem feito no ambiente do SUS. Isso é fora de série. Sem dúvida, sem dúvida. Isso nós temos que parabenizá-lo, porque, infelizmente, eu acho que é uma das coisas que mais se usa aí no Brasil, né? Eu acho que a divulgação da sua técnica sem o uso do OPME é uma das possibilidades que o cirurgião torácico também tem que estar apto e saber como fazer. E você tem Miguel, algum outro comentário para alguma apresentação do Dr. Aguinaldo ou do Dr. Arthur a mais disso? Quer fazer alguma... Eu queria comentar que nós estamos começando, como você falou, a trabalhar com 3D aqui,
e é um projeto que nós estamos iniciando, mas lembrar que a obtenção do mapa 3D é possível até com o celular, que é uma técnica que se chama fotogrametria. Nós já temos um caso feito aqui, óbvio que dá mais trabalho, mas são 30 fotos batidas com o celular e essas fotos compõem o resultado final, que é um mapa 3D, igual ao mapa de um scanner structure, por exemplo, que a gente usa para comparar. Mas isso requer que o cirurgião estude um pouco, se dedique e trabalhe em cima desse material. Mas a nossa ideia é exatamente essa, ver o quanto que é possível, de uma forma simples, obter mapa 3D com o celular, com o smartphone. Muito bem. Arthur, eu queria fazer 2 perguntas para você. Em primeiro lugar, além de parabenizá-lo, como o Miguel já fez pela técnica, qual o tipo de fio de sutura que você usa nesse tipo de abordagem? E segundo, só fazer um comentário, quando você mencionou que o Haller publicou aquilo e tal, eu acho que ele enfatizou mais, como você já mencionou, a extensão da ressecção do que praticamente a colocação do pericôndrio por detrás do externo. Eu acho que você também tem razão nisso, não só a idade muito precoce onde esses pacientes foram operados, ou seja, abaixo dos 3 anos de idade, sem um desenvolvimento torácico ainda adequado. Nós sabemos que o pulmão e a parede, etc., tem o seu maior desenvolvimento até os 8 anos de idade, né? Ele operou pacientes, ou pacientes foram operados abaixo dos 3 anos de idade, então isso eu acho que é importante, mas alguns cirurgiões também exageraram na extensão da ressecção. Queria que você comentasse essas 2 coisas, o fio e a ressecção. A gente usa, o fio que eu uso para fixação da musculatura, né, e fixação do apêndice tifoide no local, tem que ser um fio inabsorvível. Eu uso usualmente o Prolene 3.0, Prolene, que é muito bom fio, mas pode ser qualquer fio inabsorvível. E com relação a essa extensão, na realidade, eu acho que o que me parece mais lógico em relação a essa síndrome que acontece em alguns casos, felizmente poucos casos, é quando você tem uma extensão muito grande de ressecção e quando você não preserva, né, os pontos de crescimento da cartilagem do externo. Eu acho que esse é o fator mais importante. Eu já operei antigamente crianças com 4 anos, com 4, 5 anos de idade e nunca tive problema absolutamente nenhum, não com essa técnica que eu estou fazendo, mas com a técnica de Wöhler, sem problema nenhum, que cresceram normais, sem problemas. Então, acho que mexer no fator de crescimento dessas estruturas ósseas é mais importante do que provavelmente a idade e o número de cartilagens. Eu, normalmente, Ribas, quando eu resseco a partir da 2ª cartilagem. Só não resseco a 2ª se ela estiver muito regular do ponto de vista, do ponto de vista de visão, né, antes da cirurgia. Mas se houver alguma protrusão dessa cartilagem, eu resseco. Quando eu deixei a 2ª cartilagem, nessas situações, me arrependi depois, porque ela fica muito evidente, né, no pós-operatório, o paciente percebe claramente que ficou alguma coisa diferente com relação ao tórax dele. O efeito não é o mesmo. Então, eu resseco da 2ª até a última cartilagem, sem problema nenhum, só que mantendo esse cuidado de preservar essas extremidades da cartilagem costal, né? E da secção do externo, fazê-la sempre, né, preservando a parede, que é a tábua posterior do externo, de modo que o paciente não possa ter alteração. Outra coisa importante é evitar a lesão das artérias mamárias, né, que prejudicaria bastante, né, o externo com relação à irrigação sanguínea. Basicamente isso, acho que a gente faz e os resultados são muito bons. Eu acho que ambas as técnicas, tanto colocação da DANS como a que a gente tem feito, servem para o paciente. O cirurgião tem que estar acostumado a fazer a cirurgia, ele tem que ter treinamento para não ter dificuldades e depois ter complicações com relação à técnica outra. Nenhuma delas
nenhuma delas é sem complicações. Pode acontecer complicações em ambas as técnicas e tem que estar feito a técnica operatória e toda uma tática cirúrgica a ser determinada no pré-operatório. Muito bem, muito bom. Aguinaldo, você quer fazer alguma consideração com relação às outras apresentações e depois para fazer as suas considerações finais aí para a apresentação? Não, só parabenizar mesmo o brilhantismo das apresentações, como sempre, muito interessantes, né? E trouxe experiências muito curiosas, né? Inclusive de complicações sérias que a gente tem que ter cuidado, né? Então, isso traz para a gente uma necessidade de refletir bem e acompanhar esse paciente bem de perto, né? Então, são experiências que precisam de ser realmente trocadas, né? Para que a gente não incorra na possibilidade de situações como essa que o Miguel mostrou, né? Também achei muito interessante essa evolução que vocês têm feito, de usar 2 barras, a forma de fixar. Nós não tivemos ainda oportunidade, mas quando tivermos, certamente vamos dedicar a isso aí, vamos buscar esse recurso com vocês, né? Parabenizar também o Arthur pelo brilhantismo, né? E essa proposta de tratamento oferecida àqueles pacientes que, infelizmente, não têm o recurso da prótese, né? Acho que basicamente é isso mesmo, né? E saber de você, né, Ribas, quando você tiver essa possibilidade de desenvolver o 3D, nos fornecer também essa perspectiva, né, que vai ser importante para a gente, né? O Miguel, que está capitaneando essa parte do 3D aqui no Hospital das Clínicas, eu vou abrir, então, a palavra para ele fazer alguma consideração sobre o que já foi mencionado e algumas das suas considerações finais aí da nossa apresentação. Miguel, por favor. Eu queria aproveitar e lembrar a todos que a sociedade tem uma comissão de parede e hiperidrose que já tem 60 colegas interessados nesses temas e que a gente tem trocado muita experiência dentro dessa comissão. Então, qualquer um que queira fazer parte, basta mandar um e-mail para a Secretaria da Sociedade e pedir para incluir o nome na comissão de parede. Eu acho que isso é muito útil para todos, é uma troca de experiência muito boa. E com relação ao Aguinaldo, vamos ficar em contato, sim, porque nós estamos começando com o 3D, a gente está aprendendo e vamos aprender com você, vamos tocar isso aí, porque eu acho que é um método muito importante a gente evitar irradiar as crianças e ter uma maneira objetiva de mensurar os resultados. Acho que basicamente é isso, a gente tem os e-mails uns dos outros, acho que é importante a gente ficar em contato e isso reforça o que eu falei em relação à comissão. É importante que todos estejam no grupo, é um grupo muito rico, as experiências são muito boas lá. Muito obrigado, obrigado. Arthur, vou abrir para você para alguma consideração sobre o que já foi falado e as suas considerações finais também. Eu queria só reforçar as palavras do Miguel aí. Realmente essa comissão é uma comissão importante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. A participação dos colegas tem sido bastante efetiva. Eu acho que é muito importante, não somente dessa comissão, mas participar de outras comissões. Tem de transplante, tem comissões de cirurgia da tuberculose. Está ruim ainda, não pode ir. Então, acho interessante que a gente possa participar e parabenizar o trabalho que tem sido feito pela essa comissão, Miguel. Você e o Ribas são dois grandes mestres, digamos assim, na cirurgia da parede, e tem tocado isso aí com muito fervor, né? Eu acho que isso aí é importante, a gente que vive em sociedade, e a SBCT só tem a agradecer a participação de vocês e o que vocês têm feito em relação a esse tema tão importante para a cirurgia torácica no Brasil. Muito obrigado, Arthur. Eu só queria reforçar também que nós sentimos não, ligar. isso. Agora pode. Espera aí, só um minuto, nós já vamos passar para eles. Saber que
nós também recebemos todo esse apoio, não só seu, como o apoio de toda a sociedade, de toda a comissão científica e de todos que estão trabalhando. Nós sentimos isso e nós estamos tentando trabalhar em prol de todos, como já mencionamos aí com essa comissão, mas também com a sociedade. E só para vocês saberem, nós acabamos de voltar do Congresso Internacional da Sociedade de Cirurgia Torácica Europeia, e lá também a parede torácica está cada vez mais bem projetada e cada vez com maior possibilidade de apresentação no seu palco principal, e talvez, se não foi a sessão com maior assistência durante todo o Congresso, sem dúvida, foi uma das 3 maiores assistências, maiores perguntas, maior interesse, etc. Então, é uma comissão também bastante efetiva, não só na sociedade brasileira, como nas sociedades internacionais. E é um orgulho para todos nós fazermos parte disso e estarmos também trabalhando e divulgando tudo isso que nós estamos fazendo aí nos diferentes pontos do Brasil para todos, e com estas possibilidades aí de trabalharmos juntos com a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês, com colegas tão brilhantes, agradecer ao Dr. Fernando Westphal, que nos proporcionou esta honra de dividirmos todas essas experiências, e chamá-lo para nós voltarmos aí à transmissão do centro cirúrgico, que eu acho que eles estão querendo transmitir ao auditório algumas imagens. Fernando ou alguém da equipe pode... Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelas apresentações aí no PECTUS, né? Aqui, ó, só para mostrar, a gente fez o ligamento pulmonar, está aqui a veia do lobo inferior, tá? Ela já está dissecada. Você vier aqui atrás, você vê que as segmentações aqui, né? Tronco 10 e 9, aqui 6, né? Aqui, ó, o bronco intermediário é um Carlins direito, então está bem estufado por conta disso, e aí a gente tem o espaço subcarinal, broncofonte, eu estou batendo aqui, ó, para entrar lá no fundo, ó. É só os resquícios ali no fundo que fica queimadinho. É um paciente com tumor neuroendócrino, a biópsia de congelação deu neuroendócrino. Tá? Vai seguir a lobectomia, a veia já está feita, agora nós vamos partir para a artéria e para a fissura quando tiver tudo mais dissecado, ó, porque a veia eu aviso a vocês para a gente poder mostrar. Tá? Ok, Arthur, muito obrigado. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram dessa mesa aí profícua aí dos defeitos da parede torácica. Eu acho que é um ramo da cirurgia torácica que está em ascensão, que a gente cada vez discute mais aspectos, tanto no que concerne aos avanços tecnológicos, quanto a gente percebe e vê que é possível fazer no Sistema Único de Saúde cirurgias com baixo custo também bons resultados, como mostrou o Arthur. É realmente muito bom essa convivência que a gente propicia aí a cada ano e rever os colegas. Eu agradeço imensamente ao professor Aguinaldo, ao professor Arthur Gomes Neto, ao professor Ribas, que sempre foi entusiasta, já esteve conosco aqui fazendo demonstrações. Eu acho que todos já vieram aqui em Manaus operar junto com a gente, e eu agradeço imensamente. Eu estou agora, nesse momento, a gente vai fazer um encerramento do curso da parte teórica híbrida, né? E depois vai continuar só a parte prática do centro cirúrgico. Nós temos lá essa cirurgia em andamento, nós temos uma traqueia, uma laser de traqueia, está em andamento também uma revisão de um coágulo que, na cirurgia de ontem, da malformação arteriovenosa, o paciente teve um sangramento durante a noite e foi detectado um coágulo pleural, então está em revisão. E mais tarde teremos o PECTUS,
e mais uma videomediastinoscopia. Então, com isso, a gente vai fazer um total de 9 cirurgias, estava prevista 8 cirurgias, mas para a gente isso é muito importante, essa convivência, essa troca de experiência. Sempre que eu posso, eu falo que a visita a serviços, a ver como é que estão, como que cada colega tem a sua técnica, os seus truques, as suas armadilhas, os seus desafios, como que trabalha. Às vezes a gente acha que precisa ter muito material e, na realidade, não precisa ser só um artifício, uma maneira que foi desenvolvida. E isso a gente vai captando na nossa experiência e vai fazendo com que o nosso serviço e que a nossa experiência seja ampliada. Esses cursos de acompanhamento, de troca de experiência cirúrgica, eu acho que deveria sempre ser muito estimulados, que é onde a gente mais não só aprende, que a gente aprende nas palestras, mas sedimenta de uma forma concisa, e a gente consegue reproduzir essa experiência adiante. Eu tenho alguns agradecimentos aqui a fazer, que eu não posso deixar de falar, que é o nosso reitor, que sempre nos apoiou, a Universidade Federal do Amazonas, sempre está nossa parceira com o Serviço de Cirurgia Torácica, com o Hospital Getúlio Vargas, a superintendência, que em vários momentos, por vários superintendentes que aqui passaram, sempre demonstraram uma boa disposição em ajudar, em fazer com que a cirurgia torácica crescesse dentro desse hospital, é o que a gente está vislumbrando. E a vocês, né, aos palestrantes, aos convidados que vieram até aqui, aos palestrantes, aos moderadores, a todos que, de uma maneira ou de outra, ajudaram para que esse evento, novamente, a gente tivesse êxito nesse evento. Não posso esquecer de mencionar que nós tivemos o financiamento, a ajuda, patrocínio da Medtronic, da AstraZeneca, da Saga Medical, da DMC, da Biotarget e do Frank, da empresa de pinças e desenvolvimento de materiais de cirurgia torácica. Também não posso deixar de mencionar que esse é um projeto da FAPEAM, que é a empresa de fomento do Estado do Amazonas, que sempre, todos esses anos aí, tem nos contemplado com uma verba e uma bolsa de pesquisa para que esse evento possa ser realizado ano a ano. Então, pessoal, olha, agradeço imensamente e vamos encerrar aqui essa parte cirúrgica. E um outro detalhe antes de terminar é falar como é que foi a nossa audiência, né? Apesar de nós tivemos 237 inscritos e tivemos participantes no dia de ontem 186 e no dia de hoje 142, e a presença de 78,48%, o que fazia uma média aqui que não é essa que aparece na nossa tela, é uma outra de outro local do rosto, em que vê aí uma média de 120 pessoas a cada hora. Isso vê que nós temos uma visibilidade grande nesses eventos. A gente ontem teve colegas do Amapá, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, então sempre é ampla a divulgação e a difusão do conhecimento através dessa tecnologia que nos foi permitida aí e foi especializada depois da nossa terrível pandemia. Mas eu agradeço imensamente e espero contar em outros eventos com vocês. Muito obrigado, então.